Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Aqueles que quiserem e puderem ficar de pé para a leitura do texto sagrado. Apocalipse, capítulo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola bíblica. Diz assim a palavra do Senhor: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém? Pode tomar o assento. Geralmente, quando nós pensamos no livro de Apocalipse, ou do Apocalipse, nós pensamos no grande dia da volta de Jesus, no grande dia onde haverá redenção genuína. Pensamos naquele dia onde nos encontraremos com o Senhor nos ares e viveremos a eternidade com Ele. Mas o livro de Apocalipse tem uma mensagem também para os nossos dias. Assim como esse texto foi escrito há cerca de 2000 anos atrás para um público e falava também sobre aqueles dias, esse texto também fala sobre nós. João, quando escreve esse texto, João, quando escreve o Apocalipse, ele já não é mais aquele garoto que foi chamado por Jesus. Ele já não tem os seus 16, 17 anos, que ele tinha quando Jesus passou perto do mar e disse: largue a rede, largue o barco e agora venha. E a gente sabe da história de João, a gente sabe que João se tornou aquele discípulo amado, aquele discípulo carinhoso, aquele discípulo que deitava ao peito de Jesus, aquele que era mais chegado de Jesus, não porque Jesus tinha preferência, mas até mesmo pelo temperamento de João, pela postura de João em relação a Jesus. E João era tão próximo de Jesus que nos momentos mais tensos da história de Jesus com os discípulos, era João que tinha a responsabilidade de ter as conversas íntimas com Jesus. Lembre que naquela ocasião da última ceia, Jesus revela que um dos 12 vai trair, que um dos 12 vai pular fora do barco. E a gente sabe que todas as vezes que Jesus traz uma mensagem, o primeiro a se levantar é Pedro. Pedro era o sanguíneo, Pedro era o extrovertido, era ele que perguntava, era ele que questionava, era ele que fazia o comentário. Mas nesse dia a situação ficou tão tensa naquele lugar que a Bíblia vai dizer que Pedro se levanta e pergunta para João, diz para João: pergunta para o mestre quem vai ser esse. Ou seja, João tinha acesso aos segredos mais profundos de Jesus. Na ocasião da crucificação, quando todos os outros discípulos correram, fugiram e se esconderam, João ficou ao pé da cruz.
E naquele dia de angústia, de agonia de Jesus, ele olha para baixo e vê a sua mãe junto com João. E Jesus dá uma responsabilidade para João, dizendo: filho, eis aí a sua mãe. Ou seja, cuida dela, cuida da minha mãe. Para quem você tem coragem de falar isso? Você que tem mãe. Para quem você tem coragem de falar isso? Cuida da minha mãe. Vá viver com a minha mãe. Pois é, Jesus olha para João e fala: essa agora é a sua mãe. E ele olha para Maria e diz: eis aí o seu filho. Ele está olhando para o seu melhor amigo e dizendo para sua mãe: mãe, agora, esse aí é o seu filho. Ou seja, as coisas mais profundas de Jesus sempre foram reveladas à pessoa de João. Só que nessas ocasiões, João era garoto, era adolescente, tinha os seus 15, 16, 17 anos. Só que agora, ele está na ilha de Patmos, exilado, e ele vai dizer no capítulo 1, por causa da palavra de Deus, ele se encontrava na ilha de Patmos. Uma ilha onde eram depositados bárbaros, pessoas terríveis, ladrões. E João agora tem 100 anos de idade. João está velhinho, barba branca. E enquanto ele está trabalhando ali na ilha de Patmos como um exilado, ele tem a revelação do Apocalipse. Isso nos mostra que para Jesus não tem idade, não tem condição financeira, não tem classe social. Quando Jesus quer usar alguém, ele usa e ponto final. Então, para você que anda dizendo aí: minha época já passou. Quem me dera ter a idade do Anderson. Se eu tivesse a idade do Anderson, eu também seria missionário. Quando Deus quer usar alguém, Ele não vê idade, Ele não olha se é novo demais ou se é experiente demais, Ele simplesmente usa. Ele usou João quando tinha 17, e agora se revela a João quando ele tem 100 anos. E quando você pega os primeiros capítulos de Apocalipse, João tem talvez a experiência mais incrível que ele já viveu na sua vida. O capítulo 1 começa dizendo que eu, João, estava na ilha de Patmos e achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: aquilo que você vê, escreve. E o versículo 12 vai dizer: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Gente, você consegue imaginar essa experiência de João? Não é à toa que agora ele disse assim: quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo,
pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. É essa experiência que João tem, sendo um velhinho na ilha de Patmos. Você consegue imaginar a alegria do coração de João, vendo o seu amigo Jesus agora num corpo glorificado? Ele agora tem um corpo diferente daquele corpo de um judeu que foi massacrado na cruz. Se hoje, lendo esse texto, meu coração falta sair pela boca, eu fico imaginando João naquele dia. Mas não para por aí. Capítulo 4, ele continua tendo algumas visões. E ele diz: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para cá. E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto da pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Versículo 8 diz: e 4 seres viventes, tendo cada um neles, respectivamente, 6 asas, tão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Ou seja, depois que João vê Jesus glorificado, ele vê o trono de Jesus. Ao lado desse trono, ele vê anciãos glorificando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E mais uma vez eu fico imaginando o coração de João alegre de ver e de contemplar aquela situação. Mas quando nós chegamos no capítulo 5, essa expectativa, esse contentamento de João por alguns minutos vai embora. Porque ele vai ter mais uma visão. E ele disse que viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Esse livro é possivelmente o mesmo livro citado no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 9, onde o próprio Deus vai dizer que é o livro dos ais, dos lamentos e da angústia. E quando nós vemos a partir do capítulo 6 a abertura desse livro, de fato vai ser revelado terremoto, fome, guerra sobre a terra. Ou seja, a situação que tinha nesse livro era a situação de um decreto de sofrimento para a humanidade. É por isso que João, ao olhar esse livro, ele fica espantado. Quem pode resolver a situação desse livro? Quem pode resolver a situação da humanidade? Se a partir dele é revelado tudo aquilo que o homem merece por ter pecado: fome, guerra, sofrimento. E quando ele está olhando aquele livro, ainda tem alguém dizendo ao fundo: quem é digno
de abrir o livro e lhe desatar os selos? E a resposta que tem a essa pergunta é: ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém foi achado digno de nem olhar para esse livro, de sequer olhar para esse livro. Ninguém foi achado digno. Ninguém foi achado digno de resolver a situação desse livro. E João, que estava com o coração contente, com o coração saindo pela boca por tudo que ele estava vendo, agora ele vai dizer: e eu, mediante essa situação, chorava, e chorava muito. Talvez essa seja a única vez na história que vemos ou veremos um choro no céu. Porque o próprio texto de Apocalipse diz que naquele dia, naquele grande dia, Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Mas naquele dia houve choro no céu. João disse: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno. Ninguém foi achado digno. Ninguém. A euforia e a contemplação de João dá espaço para esse questionamento: quem pode resolver o problema da humanidade? Quem pode resolver o meu e o seu problema? Quem poderia resolver os lamentos, os suspiros daquele livro? Mas que bom que a história não acaba no questionamento e na pergunta, no lamento de João, no choro de João. Porque na sequência, alguém, um dos anciãos, vai levantar a voz e fala: João, ei, calma, não precisa chorar. Não foi achado no céu, na terra, nem debaixo da terra ninguém digno. Mas tem alguém, o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá. Essa é a única vez na Bíblia Sagrada que Jesus é mencionado como o leão da tribo de Judá. Mas esse texto, essa atribuição dada a Jesus, foi uma promessa vinda lá de Gênesis. Jacó, quando estava para morrer, deu bênção para os seus filhos. E ele chama Judá e diz: jamais se afastará o cetro da sua descendência, e você será o leão, o leãozinho de Israel. E essa palavra se cumpre em Jesus, porque Jesus era de fato o leão da tribo de Judá, aquele que tem poder para resolver a história da humanidade. Quando eu olho para essa história, quando eu olho para esse momento tão profundo de João com Jesus, eu fico pensando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quantas vezes nós estamos vivendo dias bons, dias incríveis, dias de satisfação, dias de contentamento, dias de desfrutar, mas de repente chega uma má notícia. De repente chega uma notícia não tão boa. E uma notícia que nos faz também perguntar: e agora, quem pode resolver essa situação? Será um médico? Será um especialista? Mas nós sabemos que muitas vezes, muitas circunstâncias da nossa vida também
nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, a gente encontra alguém que possa resolver a situação de tristeza e sofrimento da nossa vida. Quantas vezes nós somos pegos de surpresa com situações que nos deixam fazendo a mesma pergunta do capítulo 5 de Apocalipse. E agora, quem pode resolver essa situação? E talvez assim como João, nós choramos muito. Tem situações na nossa vida que vêm e é um baque. E não nos resta outra coisa senão chorar e lamentar muito. Situações de desespero, situações de enfermidade, situações de falta de finanças, situação de guerra entre a família, situação de um acidente. E a gente pergunta, Deus, e agora? Deus, e agora? E parece que tudo que a gente faz não dá solução para aquele problema. Tudo que a gente procura fazer não dá solução para aquela situação. E nós chegamos a perguntar, quem pode mudar a minha situação? Você concorda comigo que muitas vezes a gente cai no desespero, exatamente quando alguém chega para nós e fala assim, olha, essa situação aí não tem jeito, só Deus agora. E normalmente é nesse momento que a gente cai no desespero. Normalmente quando a gente recebe essa sentença, não tem jeito, agora só Deus. Aí a gente chora muito como João. Mas na verdade deveria ser o contrário. Porque se é só Deus, está em boa mão. Você entendeu isso? Se é só Deus que pode resolver, está na mão certa. Momentos que a gente para analisar, gasta dinheiro, gasta energia, gasta emoção e a gente não resolve o problema. Enquanto eu estava meditando nesse texto, eu me lembrei de um trecho de uma música da Ludmila Ferber, que diz, é nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Porque no momento que não tem saída, no momento que parece não ter saída, devemos colocar o nosso coração em Jesus, o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. A solução para o seu problema, minha irmã, está nas mãos de Jesus. A solução para essa circunstância que parece não ter saída está nas mãos de Jesus. O grande problema é que muitas vezes nós confundimos a força de Jesus com a força de homem. Porque a força do homem é falha. Ela fracassa de vez em quando. Mas Jesus não. Jesus não. Ele é dono de todo poder. Você pode repetir isso? Jesus é dono de todo poder. Amém? Você acredita nessa palavra? Jesus é dono de todo poder. Jesus não vê concorrente. Ele está acima de qualquer enfermidade. Ele está acima de qualquer circunstância adversa. Ele está acima de qualquer pobreza. Ele está acima de todas as coisas. É por isso
que aqueles anciãos e aqueles seres viventes estavam olhando e dizendo: ao que está sentado no trono, ao poder, é o domínio, é o louvor, é a glória para todos sempre. A Ele a glória, a Ele a glória. E além de tudo, além dele ser dono de todo o poder, ele é fiel. Diga comigo, ele é fiel. Nesses dias de questionamento, nesses dias de choro, de angústia, geralmente a gente começa a fazer algumas reflexões e pensar: onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei com Deus? Talvez seja por isso que eu estou sofrendo tal coisa, porque talvez eu tenha feito algo errado. Mas, meu irmão, deixa eu falar algo para você. Ainda quando você é infiel, Ele continua sendo fiel. O atributo de Deus não muda por causa do nosso caráter. Ele continua sendo fiel. Então não é porque você errou, não é porque você tem sido negligente com Deus, que Ele vai omitir socorro a você. A palavra do Senhor diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Jesus revelou isso inúmeras vezes enquanto caminhava com seus discípulos. E um desses momentos é quando Jesus fala para os discípulos: entra no barco e atravessa o mar. E de repente vem uma grande tempestade e os discípulos começam a dizer: agora nós vamos morrer. Agora nós vamos morrer, agora não tem jeito. O vento está batendo contrário. O vento está vindo contra nós. Mas de repente, Jesus vem andando sobre as águas. Jesus vem andando sobre as águas. Aqueles discípulos ficam perplexos, dizendo: será um fantasma? E Jesus fala: não, fiquem tranquilos, sou eu. Sou eu. Naquele dia, Jesus estava mostrando para os seus discípulos que Ele era maior do que qualquer tempestade. Ele é maior do que qualquer tempestade. Ele é maior do que qualquer circunstância. Sabe por que nós não cremos em Jesus? Porque nós achamos que crer em Jesus, ter fé em Jesus, é um exercício mental. É um exercício onde a gente vai ficar dizendo: eu creio. Não, eu creio. Ter fé não é a lei da atração, você pensa e acontece. Quantas vezes nós vamos orar por alguém e nós perguntamos: você tem fé? Se você tem fé, venha que você vai ser curado. E a pessoa vem da cadeira até a frente, tentando mentalizar essa fé e pensar: não, eu tenho fé. E muitas vezes chega na hora e não acontece. E ela sai frustrada porque ela acha: não, eu não tive fé suficiente. Mas a fé não se trata de exercício mental. A fé é a convicção em um Deus que é poderoso acima de todas as coisas. Fé não é exercitar a mente, fé já é a convicção. Mas ninguém pode ter convicção daquilo que nunca experimentou. Você só tem convicção daquilo que você sabe, daquilo que você experimentou.
E o grande problema, então, que a gente não tem fé em Jesus, é que a gente não tem relacionamento com Jesus, a gente não tem vida com Jesus, e de repente, quando a gente é pego em circunstâncias assim, nos falta fé para acreditar que Deus pode resolver a nossa situação. Negligenciamos Deus durante toda a nossa vida. Aí, quando chega nos dias difíceis, a gente pensa: eu não tenho fé suficiente para que Deus possa agir na minha vida. E deixa eu falar algo para você: Deus não depende da sua fé para romper os limites que você tem. Mas a sua fé é necessária para que você possa se apegar a um Deus que tudo pode. Você entendeu isso? Muitas vezes nós achamos que a fé é a ferramenta, é o canal, que a ferramenta é exatamente o que faz a coisa acontecer. Não, o que faz a coisa acontecer é o seu Deus. A nossa fé serve para nos relacionarmos com Deus e crermos em um Deus, estarmos enraizados em um Deus que vence qualquer notícia ruim. Eu sei que tem situações nas nossas vidas, e cada um aqui poderia contar uma experiência diferente desse dia da experiência ruim. Eu sei que nós temos esses dias. Eu sei que nós temos esses dias que nós somos provados, que nós somos esmagados, que nós somos moídos, e parece que não vai restar nada de nós. É uma notícia que chega, que mexe com o nosso dia. É um diagnóstico que é dado, que mexe com a família inteira. É um familiar que faz bobagem e aí também respinga na família inteira. É uma situação que estava fora do controle humano. Tem dias que dá vontade mesmo de cavar um buraco, entrar dentro e falar: não, eu não consigo mais. Não dá mais para mim. Já deu o que tinha que dar. Quantas vezes eu ouvi a minha mãe falando isso sobre os meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos que dão muito trabalho. E não são adolescentes. Some. Vai morar na rua. E a mãe tem que ir atrás, tem que resgatar. E rouba as coisas em casa. E quantas vezes eu ouvi a minha mãe dizer: olha, eu estou no meu limite, não dá mais para mim. Mas também eu vi muitas vezes naqueles dias Deus levar um refrigério ao coração daquela mãe. Eu me lembro do dia que também não está muito longe, ano passado, quando a Maria estava para nascer. E a gravidez foi tão tranquila, foi tudo muito bem, mas chega na última semana, começa a dar problema, Jéssica começa a ficar com pressão alta, e começa ali toda a correria de trabalho de parto, mas de repente os batimentos começam a cair, e tem que correr para a cirurgia, e eu lembro que estava na porta da sala de cirurgia, e em muitos momentos eu pensei: o que eu posso te oferecer, Deus, para que o Senhor possa resolver essa situação por mim? E Deus foi muito claro comigo. Deus foi muito objetivo comigo quando Ele disse: eu não preciso nada de você, eu não quero nada de você, eu quero apenas que você confie em mim, eu quero apenas que você descanse em mim, porque eu sou Deus acima dessa circunstância. Ainda assim eu queria: Deus, mas será que eu faço um voto? Será que eu vou jejuar quantos dias? Será que eu faço? E Deus: descansa o coração. Descansa o coração.
porque eu estou trabalhando. Enquanto você descansa, eu trabalho. Enquanto você se entrega a mim, eu trabalho. Enquanto João chorava, o leão da tribo de Judá já estava pronto para resolver aquela situação. Talvez você passou uma semana terrível, ou talvez você está finalizando um ano que você gostaria de passar uma borracha. Talvez isso seja para muita gente. Talvez você chegou aqui nessa noite exatamente com esse pensamento. Estou esgotado. Estou esgotada, não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais forças para lutar. Eu não sei mais como me colocar de pé. E a palavra do Senhor para nós dessa noite é: descansa nos braços daquele que tudo pode. Descansa aos pés daquele que tudo pode. Anderson, mas e se eu descansar e não der certo? E se eu descansar e a coisa não fluir? Vai acontecer. Vai acontecer. Talvez não do jeito que você espera, mas vai acontecer o melhor, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu vou repetir: todas as coisas, as ruins e as boas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Talvez você não esteja vendo. É possível que você não esteja vendo. Mas Deus está trabalhando na sua vida. Deus está livrando você de situações que talvez você nem se deu conta. Talvez Deus já tenha mudado peças de lugar e você ainda não percebeu. Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Salmos vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não vigiar a casa, é em vão que estão ali os sentinelas. Mas se o Senhor está edificando a casa, se o Senhor está vigiando a casa, saiba de uma coisa: seu barco não vai afundar. Pode vir a tempestade, pode sacudir, você vai pensar, agora vai, agora vira, mas não vai virar. Enquanto Jesus estiver no seu barco, o seu barco não vai virar. Até que ele diga ponto final, o seu barco não vira. Em nome de Jesus, o seu barco não vai virar. Quem define o ponto final é Jesus. Amém? Quem define o ponto final é Jesus. Todas as vezes que Israel saía para as batalhas, cada tribo de Israel saía com a bandeira representando aquela tribo. E quando Judá saía para a batalha, eles levavam a bandeira com a face de um leão. E quando os inimigos olhavam para Judá com aquela bandeira, eles sabiam que a tribo mais forte estava indo para batalhar. Mas não que era forte por causa da tribo,
mas por causa do leão da tribo. Você é forte, não por aquilo que você tem, não por aquilo que você pode fazer. Você é forte, porque o leão da tribo de Judá batalha por você. Amém? Fique de pé, oremos ao Senhor.